continuidade à leitura do Crepúsculo dos Livros, né? Então, como eu disse, eu vou ler alguns trechos aqui do livro de João Evangelista, em contraponto com algumas anotações que eu fiz aqui e fazendo alguns comentários. Então, trecho do livro de João Evangelista, que eu vou deixar lá no livro, a sexta lição, projeto de transvaloração de todos os valores. Lendo o texto, Nietzsche conclui o anticristo da seguinte forma: o tempo é contado pelo dias nefastos, ou seja, dia nefasto, com que teve início a esta fatalidade, a partir do primeiro dia do cristianismo, por que não pelo último, a partir de hoje. Transvaloração de todos os valores. Ora, o que Nietzsche vê de tão importante nessa transvaloração de todos os valores? E aqui tem uma nota que eu vou ler porque eu acho que é importante. Transvaloração dos valores é a tradução da expressão un vertu de vert. Perdoe o alemão porque não é meu forte. Essa expressão também é traduzida para o português por transvaloração dos valores, ou transposição dos valores, e reviravolta dos valores. O termo só aparece na última fase da obra de Nietzsche. Contudo, a ideia de uma reviravolta moral já pode ser encontrada em germe no início de sua empreitada filosófica. Retornando ao texto. Para termos de recomeçar, Para termos de recomeçar a recontar o tempo a partir dela. Para termos de recomeçar a recontar o tempo a partir dela, respondemos de imediato. A transvaloração dos valores é a tentativa de promover a total refundação da cultura ocidental. E aí eu gostaria de parar aqui porque eu gostaria de fazer um comentário. Porque isso aqui é a partir do próprio texto introdutório do João Evangelista, que quem não tiver acesso, eu coloco lá no livro, que é 10 lições sobre Nietzsche, coloco lá no grupo posteriormente. Muito se deduz acerca de Nietzsche que Nietzsche seria um amoralista por natureza, né? Isso, em certo sentido, isso é um equívoco, né? Porque o que Nietzsche ele quer se contrapor ou quer se dispor é contra um determinado tipo de moral específico, né? E aqui, como é dito, aqui, em certo sentido, que esse termo transvaloração de todos os valores, como foi citado nessas variações, aqui ele aparece na obra mais tardia de Nietzsche, e eu acho que não sem razão, né? Ele aparece lá porque Nietzsche ele tem um projeto, digamos, de uma substituição, né, disso que ele antagoniza como a moral da decadência, do ressentimento, que posteriormente a gente pode tratar dessas questões mais especificamente, mas é o que seria essas filosofias ou esses modos de se prostrar perante a vida de uma forma que ele consideraria decadente, digamos assim. Ele tem um projeto de substituição moral que ele considera mais valoroso. E aí, acho que o Thales já comentou em algum outro momento, é que ele tem todo aquele suposto movimento reacionário, quando ele vai resgatar determinados valores de uma determinada Grécia, de um determinado período, aquela Grécia do guerreiro de Areté, né, e etc., que é onde ele vai resgatar o seu projeto, digamos, particular, né, de uma determinada concepção do que ele consideraria uma moral mais valorosa do que essa que ele está se contrapondo, por assim dizer. Então, não é que Nietzsche seja um amoralista necessariamente, mas ele é um opositor ao tipo de moral que se instituiu, né, nos últimos, digamos, entre aspas, 2000 anos, porque ele cita isso lá em Genealogia da Moral, e essa conta aí dos 2000 anos é uma conta que não se sabe de quando a quando ele faz esse cálculo, mas isso está lá em Genealogia da Moral. Outra coisa que eu queria dizer é que não se pode pensar em transvaloração de todos os valores sem pensar no processo genealógico, né? Porque é justamente o processo genealógico, né, que vai fazer esse diagnóstico acerca do que seria essa suposta necessidade de transvaloração dos valores. Porque no primeiro momento, a transvaloração dos valores ela se dá por uma condição, de certo modo, que ela exige no primeiro momento que exista um conflito, né? Ou seja, esse é o primeiro momento
onde vai se germinar a questão da transvaloração dos valores, né? Que é, repito, que é uma questão tardia, que vai aparecer no Nietzsche tardio, mas ela está germinada a partir de determinadas perspectivas, né? E aqui Nietzsche, essa frase é tão cara aqui, a gente utiliza tanto, mas enfim, ela vai se germinar justamente na velha concepção de teoria das forças. Se existe um determinado conflito, né? Existe um germe que surge a partir dessa questão do conflito, né? De tudo que, de certa forma, existe no mundo da vida, a vida concebendo em Nietzsche como essa vida dada, alcançável, né? E, em certo modo, é aí também onde essa outra vertente naturalista de Nietzsche vai se apropriar dessa concepção conceitualmente para trabalhar em cima dessa ideia de naturalismo em Nietzsche, mas aí já é outra questão, né? E aí existe esse primeiro momento. O primeiro momento da transvaloração dos valores é o conflito dado na perspectiva da vida, né? E aí que eu vou continuar a leitura para poder ir elencando melhor, acho que os pontos, para poder esclarecer melhor. E aí, seguindo, respondemos de imediato. A transvaloração dos valores é a tentativa de promover a total refundação da cultura ocidental. E aqui fica claro, né, a contraposição de Nietzsche à cultura ocidental, como eu já tinha falado. Pois ela consiste num projeto que visa implementar uma completa reviravolta nos valores do Ocidente. Nesse sentido, o projeto transvalorativo consiste numa espécie de campanha contra os valores engendrados pelo platonismo e pelo cristianismo, que no entender de Nietzsche disseminariam o desprezo do mundo sensível e a negação do corpo. Portanto, o termo transvaloração designa uma tarefa por meio da qual o filósofo pretende superar a decadência da civilização ocidental e ao mesmo tempo fundar uma espécie de nova era moral para o Ocidente. Pois se o tempo é contado a partir do dia mais emblemático para a antiga moral, então seria coerente recomeçar essa contagem a partir do primeiro dia da transvaloração. Seguindo no texto. Na verdade, a noção de reviravolta valorativa não seria uma novidade na história da humanidade. E aqui ele vai comentar justamente o que eu tinha comentado já, sobre o primeiro momento dessa noção de transvaloração. Isso porque, ao longo do desenrolar dessa história, já teriam ocorrido efetivamente várias inversões de valores. Entretanto, o surgimento do dualismo platônico, por exemplo, teria promovido uma revolução nos valores da cultura grega, aquela que Nietzsche quer resgatar, né? Em certo sentido, em certos aspectos, em um dado determinado momento histórico, né? Que é interessante, porque não existe uma aceitação conjuntural de toda a cultura grega, porque até a cultura grega ela teve vários momentos, né? E aí é interessante também para você ver como estudar Nietzsche não é tão simples, porque exige um pouco de conhecimento até dos momentos culturais que se deram lá naqueles períodos da Grécia Antiga, que as pessoas costumam se referir à Grécia como se fosse um todo, e não é bem assim que funciona, né? Mas aí já é outra questão. Enquanto que o cristianismo teria invertido a moral nobre do Império Romano. Na primeira dissertação de genealogia da moral, aí já aparece a genealogia da moral, como eu tinha dito, que não, não tem como entender a transvaloração dos valores sem esse pano de fundo genealógico, porque é ele que, de certa forma, faz transparecer esse diagnóstico, né? Nietzsche deixa claro que está ciente dessa questão, pois alude a uma transvaloração que os sacerdotes judeus teriam realizado sobre a moral dos nobres romanos. E aqui é o segundo momento, acho que eu esqueci de passar o slide, mas enfim. E aqui é o segundo momento, né, que vai se colocar a questão da reação, né? O segundo momento da transvaloração, o primeiro momento da transvaloração é o conflito dado, né, que existe, que inerentemente existe a tudo que vive, né, a tudo que é dotado da mínima molécula, né? É o conflito que é dado, que se deu de vários momentos, em várias questões, de várias formas durante o período histórico. Só que para Nietzsche, o segundo grande momento dessa transvaloração é justamente essa contraposição, né, que os sacerdotes judeus teriam realizado sobre a moral dos nobres romanos, porque é a partir daí que vai perdurar algo que dura até hoje, né? Aí é o segundo momento, né, dessa noção de transvaloração dos valores.
Aí, através de um estratagema moral, a vitalidade nobre teria passado a ser considerada um vício e a importância plebeia uma virtude. E aqui, eu não sei de quem é essa citação, mas deixa eu ver aqui. É do dicionário Nietzsche. Eu acho, não é do dicionário, deixa eu ver. Acho que é a nota do Paulo César. Os judeus, aquele povo de sacerdotes que soube desforrar-se, é da tradução do Paulo César, na verdade, de Nietzsche. Os judeus, aquele povo de sacerdotes que soube desforrar-se de seus inimigos e conquistadores apenas através de uma radical transvaloração dos valores deles, ou seja, por um ato da mais espiritual vingança, assim convinha a um povo sacerdotal. Foram os judeus que, com apavorante coerência, ousaram inverter a equação de valores aristocrática. Bom igual a nobre, poderoso igual a belo, feliz igual a caro, aos deuses, e com unhas e dentes, os dentes do ódio mais fundo, o ódio impotente, se apegaram a esta inversão, a saber, os miseráveis somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são bons, os sofredores, necessitados, feios, doentes, são os únicos beatos, os únicos abençoados, unicamente para eles há bem-aventurança. Mas vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade maus, os cruéis, os lascivos, os insaciáveis, os ímpios. Serão também eternamente os desventurados, malditos e danados. Aí seguindo aqui no texto, é um texto curto. O que distingue então as reviravoltas axiológicas sucedidas na história efetiva? Peraí que eu me perdi. Boa noite, Keren. Boa noite, Keren. Boa noite, Keren. Cadê? Me perdi. O que distingue então as reviravoltas axiológicas sucedidas na história efetiva do projeto Nietzscheano de transvaloração dos valores? Ora, a diferença é que o projeto Nietzscheano de transvaloração não seria um evento que viria a ocorrer de maneira fortuita, mas consistiria na promoção intencional de uma nova reviravolta na moral, como eu já tinha citado ali anteriormente. Nietzsche vai retroagir, ele vai reagir à reação que houve, né, lá em Platão e Sócrates, né? Por isso que, em certo sentido, ele é entendido como reacionário, né, do pensamento filosófico, né? Que por muitas vezes as pessoas tendem a confundir esse termo reacionário com um termo mais político, apesar de Nietzsche, em certo sentido, na sua vida pessoal, ter flertado, em certo sentido, com um tipo de nacionalismo e etc. Mas ele não se fixou nessa questão. Ele logo abandonou e modificou diários e fez outras escolhas, mas isso também não quer dizer que as escolhas políticas impliquem necessariamente nas escolhas filosóficas que Nietzsche fez, apesar de implicarem também em certo sentido, mas não dá para totalizar, né? Em suma, o audacioso projeto de Nietzsche visa tomar as rédeas do destino da história e redirecionar a maneira de engendrar valores. Portanto, ao impor a si mesmo a tarefa transvalorativa, o filósofo se entende como grande responsável por uma completa resignificação moral da humanidade, ou seja, transvaloração de todos os valores. Terceiro momento da transvaloração, né, dos valores. Eis a minha fórmula para um ato de suprema autognose da humanidade, que em mim se fez gênio e carne, et homo, porque sou um destino. Compreendendo-se como o homem destinado a levar a cabo essa tarefa tão extraordinária, o filósofo elege a transvaloração como objetivo dos últimos anos de sua vida lúcida, e em função deste escopo, organiza suas derradeiras obras. Na verdade, a transvaloração, e aqui eu acho que é um ponto importante, né, que ele vai tocar aqui. A transvaloração não se resume a uma mera inversão dos valores, né? E aqui ele cita um artigo da Scarlett Martum, A Morte de Deus e a Transvaloração dos Valores, no livro Extravagância. Importante ler, quem tiver acesso. Eu não tenho esse livro em PDF não, mas quem tiver e puder mandar, eu agradeço. Uma vez que ela seria uma espécie de processo constituído por outros dois movimentos, a saber, a supressão das antigas referências a partir dos quais os valores até então foram legitimados, ou seja, os valores platônicos cristãos. 2. A criação de novas referências de valores, ou seja, Nietzsche quer novas referências de valores. Quais são as referências que ele vai buscar? Aqueles lá da Grécia Antiga, daquele determinado período histórico que ele considera superior, né? A
isso que está estabelecido até então, né? Portanto, entendido numa primeira acepção, o ato de transvalorar os valores assume um caráter crítico e destrutivo frente à tradição metafísica e religiosa do Ocidente. A intenção aqui é demolir os fundamentos dos antigos valores morais, o que por conseguinte faria ruir os próprios valores. Ora, se a moral ocidental, sobretudo a cristã, é legitimada pelas noções de vida eterna, juízo final, reino de Deus, inferno, etc., então, para implementar o projeto transvalorativo, seria necessário eliminar tais noções da mentalidade do homem ocidental. Logo, apenas por meio da supressão das antigas referências legitimadoras é que as novas poderiam ser estabelecidas. Isso porque, enquanto as noções transcendentes que legitimam os antigos valores ainda surtiriam efeito sobre a mentalidade ocidental, a criação de novos valores estará impossibilitada. É tendo em mente essa relação de dependência entre o suprimir e o criar, que Nietzsche defende que o negar e o destruir são condição para o afirmar. Et homo, porque são um destino. Todavia, não há como se prescindir da noção de criação de novos valores, se quisermos compreender o projeto transvalorativo em sua completude. Cadê? Então aí vem a questão do problema do niilismo, né? Então, o niilismo enquanto esvaziamento dos valores morais provocado pelo advento da morte de Deus consistiria numa grande preocupação para Nietzsche. Ora, esse niilismo só poderia ser superado se a transvaloração dos valores não ficasse restrita a uma simples destruição das antigas tábuas de valores, mas também se ocupasse em erigir novas. Logo, para completar a transvaloração da moral ocidental, seria necessário escrever novos valores em novas tábuas. Zaratustra, o prólogo. Ao mesmo tempo em que preencheriam o vazio do niilismo trazido pela morte de Deus, essas novas tábuas serviriam para redirecionar as virtudes morais para uma revalorização do corpo, da terra e da vida. É nesse sentido que Zaratustra exorta: trazer a virtude extraviada de volta para a terra, sim, de volta ao corpo e à vida, para que se dê à terra seu sentido, um sentido humano. Então, a partir desse ponto, mais uma questão vem à tona. Se na tradição cristã os valores se legitimavam por intermédio do além, pois era o além que dava significado moral à vida eterna, qual seria a nova referência legitimadora da nova moral? Em outros termos, com a supressão dos consolos da religião e da metafísica, o que restará para dar significado à vida do homem ocidental e mantê-lo apegado à vida e à terra? Enfim, de que forma Nietzsche poderia suprir esse vazio deixado pelo desaparecimento da esperança de uma vida no reino de Deus e ao mesmo tempo redirecionar a vida terrena de volta à terra? E aqui encerra aqui o capítulo, só que aí eu tenho alguns comentários a fazer ainda referente a algumas anotações que eu fiz aqui e referente aos artigos que eu coloquei aqui. Eu já encerro daqui a 5 minutos. E aí, só retomando essa questão da moralidade, né? Dessa não suposta supressão total de valores, porque Nietzsche entende que essa supressão desses determinados valores cristãos, ela vai deixar um determinado vazio, ela vai deixar o homem, entre aspas, desamparado, né? Ele sente, ele institui, ele percebe, né, que é necessário lançar a mão de novos valores diante dessa questão. E aí, como eu já tinha dito anteriormente, Nietzsche não se coloca como um amoralista, como muita gente pensa e costuma naturalizar, né? Como se Nietzsche fosse apenas um filósofo que se propõe a destruir a marteladas todos os valores e não se preocuparia em recolocar algo no lugar. Ele tem um projeto dito que ele recoloca aí, que aí o Jaspers colocou de certa forma, que eu creio ser uma observação assertiva, de uma maneira muito particular, de uma maneira muito individualizada, né? A partir da perspectiva dele. Né? E que talvez não seja tão satisfatória para uma completude a nível coletivo, mas uma das questões um dos problemas de Nietzsche com os ideais é justamente essa questão da coletividade, da igualdade, né? Da consideração do indivíduo. Então seria problemático também trabalhar com Nietzsche nesses aspectos, né? Então, a questão que eu queria só ressaltar aqui é porque se fala muito em tradição cristã, em Platão, em Kant, né? E eu acho que esse artigo de Stanford ele deixa um pouco mais claro qual seria a contraposição necessária que Nietzsche tenta colocar aos fundamentos dessas questões, né? Então, Nietzsche, aqui citando já trecho do artigo do resumo que eu fiz, se quiser eu coloco o trecho do artigo, só que ele está em inglês, mas quem puder traduzir ou verificar quem é em inglês, vê aí como faz.
Vou citar uma parte que eu acho importante porque se resume muito a esses estereótipos, né? E eu acho que fundamentalmente Nietzsche tem outro problema que é mais profundo do que isso. Ele acredita que todos os sistemas normativos que desempenham um papel parecido a que associamos como um tipo de moralidade compartilham certas características estruturais, mesmo que o significado e o valor desses sistemas normativos variem consideravelmente ao longo do tempo. Em particular, todos os sistemas normativos, sabe, têm componentes descritivos e normativos no sentido de que eles pressupõem uma determinada explicação descritiva particular do ser humano e da agência humana, no sentido de que as reivindicações normativas que compreendem o sistema tenham uma aplicação inteligível para os humanos, ou seja, determinadas afirmações metafísicas e empíricas particulares sobre os seres humanos que se agenciam através de determinadas concepções que se atribuem como verdadeiras. Em outro sentido, as normas de determinado sistema favorecem determinados interesses de determinados grupos, muitas vezes, embora não necessariamente, né, às custas de outras. Qualquer moralidade particular será, por sua vez, objeto da crítica de Nietzsche. Ou seja, o que surge aqui é um termo que é utilizado aqui para poder especificar melhor qual seria essa contraposição de Nietzsche. É um termo que ele é até abreviado, né, em inglês como MPS, né, que é a moralidade em sentido pejorativo. Ou seja, o que Nietzsche, só para finalizar aqui, o que Nietzsche tenta contestar é essa moralidade em sentido pejorativo, e ele tenta buscar uma moralidade que se contraponha a essa moralidade em sentido pejorativo. E aí, para mais questões, para maiores aprofundamentos, eu deixo o artigo, deixo o livro aí, fazendo propaganda aí de João Evangelista, dos trechos que eu li, e desse artigo de Stanford, que eu acho que é muito rico para trabalhar Nietzsche numa perspectiva política, de um modo geral, né? E tem mais questões colocadas, nem terminei de traduzir ainda. Ô, Roberto, Finalizando é isso, cara. Roberto,